o saco deles, até que depois eles viram que realmente deu certo. Então eu vi uma cacheada e eu falava, eu tenho uma loja de produto de cacheado, testa esse produto. Ficava meio assim, mas testava, ela ia bater. O que começou a acontecer? Aí às vezes, tu tem uma amiga cacheada, então entrega essa também. Ela usava e gostava, e ela dava pra outra. E aí começou a vir. Tem um nome que se dá pra isso. Tem um nome que se dá pra isso, eu não lembro agora, mas tem um nome que se dá pra isso. E aí elas começaram. E aí assim, rapidinho, em 6 meses, o primeiro estoque que eu fiz pensando, eu falei assim, acho que ele vai durar uns 6 meses. Com 4 meses eu já tava fazendo pedido. E assim, foi aumentando, assim. Quando você olha, naquela época não é nada grande, mas para aquela época, e que o Instagram também não era igual é hoje, porque rede social, o online, ele mudou muito depois da pandemia. Nada era como é exatamente agora. Mas eu soube aproveitar isso. Então, assim, o meu negócio sempre foi muito boca a boca. Eu tenho um Instagram ok, bem ativo, mas eu procuro trabalhar muito a fidelização do cliente, principalmente da cacheada, porque, como eu disse, é um público muito traumatizado. Uma coisa que a senhora fez no início da sua carreira é uma coisa que as grandes marcas estão fazendo agora com produtos de lançamentos. Como a senhora falou, né? Hoje em dia, tanto o Instagram quanto o TikTok, eles estão sendo bem usados para essa parte de produtos. Aí o que está acontecendo? As grandes empresas, o Serve é uma. Eu tenho um amigo que trabalha na L'Oréal, e aí ele já me botou lá no... Fica dando, Isso. Aí ela faz o quê? Pega cadastros das pessoas, mandam amostras para essas pessoas, aí as pessoas fazem vídeos fazendo esse produto, falando desse produto. De forma espontânea. Isso, de forma espontânea. Quem vê ou conhece, acha interessante, vai lá e compra. Aí a senhora usou esse método sem nem saber. Porque quando a gente pensa na questão da influência, a gente pensa, de repente, só naquela blogueira muito famosa. Mas nós somos influentes. Sim. Porque eu digo assim, amiga, que anel lindo, onde tu comprou, tu me fala, vai lá e compra também. Sim, pagou. Que era... Então, eu enxergava a oportunidade no meu próprio meio. E até hoje eu faço isso. Até hoje eu faço isso. Sempre, sempre, sempre. Me indica, marca no Instagram. E eu sempre brinco com as minhas clientes, né? Faça meu trabalho, porque eu não vou tirar foto sua. Você vai ter que tirar e me marcar. E aí, essa que ela marca, a amiga dela vê o cabelo lindo. Onde você foi? Quero ir também. Eu acho que o melhor marketing é algum trabalho. É um bom trabalho. Porque se você faz um bom trabalho... É o meu outdoor ambulante, né? Exatamente. Vão ver, vai dizer assim, que cabelo sedoso, bonito, brilhoso, bem... tem... Caraca, como é que é o nome que falar sem propriedade é complicado? Isso, definição, cara. Eu acho muito bonito, assim. Eu tenho cabelo ondulado, mas assim, eu não gosto de volume. Né? Mas eu acho muito... A minha filha, ela é bem cacheadinha. E aí eu sempre procuro produtos que dê essa definição, essa alta definição. Porque o cabelo da neném é um cabelo volumoso e bem cacheado. Você já viu, né? E assim, ela gosta. Ela tem 5 aninhos, ela fez 5 aninhos e ela gosta. Então assim, eu priorizo muito quando eu vejo alguém com cabelo cacheado. Bem definidinho, que eu acho muito lindo mesmo. Que é bem trabalhoso, inclusive. Sim e não. Aí, 2 observações. Você falou assim, a sua filha, ela gosta do cabelo dela, né? Uhum. Mas hoje, pra sua filha de 5 anos, é fácil ela gostar do cabelo dela. Porque quando ela liga a televisão, ela vê atriz, cantora, advogada, juíza, professora universitária. Ela vai andando no entorno, ela vê outras pessoas. Quando a gente pensa nas crianças de 5 anos que nós fomos, eu olhava, era Xuxa, era Angélica, era Barbie. A representatividade, exatamente. Aí, lembra que eu falei pra você sobre a questão do cabelo cacheado, que ele é aceitável, porém depende? Sim. Aí ele vai em contra aquilo que você falou, sobre estar bem definido. Nem todo cabelo cacheado é bem definido, porque nem todo cabelo cacheado, nem todo o crespo, ele forma cacho. Mas ele é um cacho diferente. E nem toda pessoa gosta do cabelo tão definido também. E não necessariamente é um cabelo feio ou mal cuidado. Porque aí a gente também tem essa problemática ainda hoje. Porque é aceitável, porém... Ai, nossa, mas seu cabelo tá com muito volume. Por que você não faz um negócio assim pra baixar o volume e fazer um cacho? Aqueles, principalmente hoje em dia, aquele black, que as pessoas ainda não conseguem. Totalmente, é muito difícil. Eu tava no acho lindo. De verdade. Eu tava no pagode. Aí vem a segunda frase. Eu acho lindo, mas nos outros. E acho que em mim não combina. A questão é assim, eu tenho uma irmã que tem um cabelo cacheado, né? Só que ela, às vezes, ela ama muito aqueles cachos. E tem dia que ela, acho que dá uma preguicinha nela, ela fala assim, não quero cuidar. Vai e faz o coque. Geralmente as pessoas têm muito preconceito. Falam assim, hoje você não quis arrumar seu cabelo. Hoje você não quis soltar ele. Não, eu tô dizendo. Não, mas querendo não, eu vou pelo lado agora da cultura. Ainda é uma cultura muito difícil de ser aceita. Total. Então, como que você faz? Porque querendo ou não, ainda tem quem julgue o seu trabalho. Não só as cacheadas, mas o seu trabalho em si. Fala assim, oxe, é só fazer cacho, por que não faz em casa? Não, e outra coisa também. Vai trabalhar só com cacho? Por que não alisamento também? Quando eu comecei a trabalhar, né, lá em 2018, produto pra cacheada. Mas elas compram isso. Não é Colene, não é escala. Entende? Salão só de cacheado? Mas como assim? A cacheada vai no salão? Cacheada faz tratamento, não é só passar um creme? Ainda tem isso no próprio meio. Porque hoje a gente tem espaços que são exclusivos
só cacheada. Tem profissional que faz todos os tipos de cabelo, tá tudo bem também. Mas ainda tem aquele profissional que, por exemplo, a cacheada, ela chega pra fazer luzes no cabelo dela. Ele só faz se ele escovar. Ele não sabe finalizar. Ou ele não finaliza esse cabelo e se você quiser cacheado, você finaliza, porque eu não finalizo o seu cabelo. Ainda temos algumas problemáticas como penteados. A cacheada, ela quer ir para ser um debutante, um casamento, uma formatura, ela quer fazer um penteado, mas ela não quer escovar. E eu sempre digo o seguinte para as minhas clientes, porque às vezes, Flávia, eu queria de cabelo solto, mas acho que não vai ficar legal. O que eu sempre digo se um cabelo escovado é um penteado, porque o nosso cabelo fitado e tratado não pode também. E por que eu preciso passar um babyliss para estruturar aquele cabelo e fazer um penteado? Então a gente ainda tem muito ainda dentro ao entorno da gente, o social, e a gente também ainda tem mesmo dentro dos nossos, né, com alguns profissionais, porque na percepção dele, o cabelo bonito, o cabelo arrumado, o cabelo bem estilizado, ele é um cabelo escovado, né? E se for um cacho para ficar bonito, é no babyliss. Que é o cacho padrão. Que é o cacho padrão, né? Então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha quando é com a minha cliente que alisou esse cabelo durante anos e que está insegura em fazer o seu big shop, seja com 1 ano, 2 anos, 1 mês. É um trabalho com a minha cliente quando eu ainda finalizo o cabelo dela, ainda fica extremamente definido e eu não posso sacudir, igual quando eu cheguei aqui que eu sacudi o cabelo. Isso é um processo, porque quando eu comecei a utilizar o meu cabelo natural, Deus me livre, alguém sacudir e ficar um frizz, né? É aos poucos. E aí é por isso que é importante a questão da representatividade, é importante a questão do profissional, é importante a gente, enquanto profissional de cabelo cacheado, mesmo com o mercado ainda restrito, com poucas opções, com poucos profissionais ofertando o curso, a gente está em movimento. A gente está procurando aprender também, porque faz a cacheada se sentir muito importante, uma cliente valorizada. Porque por que o meu profissional que escova meu cabelo e faz alisamento vive para cima e para baixo em curso, vive para cima e para baixo recebendo workshop de marcas, e eu não consigo enxergar isso no meu profissional de cabelo cacheado? Então a gente, né? E eu sempre falo que os profissionais mais estudiosos somos nós de cabelos cacheados, e não é avacalhando. Porque como a gente pegou pessoas, por exemplo, com um histórico de couro cabeludo doente, a gente não aprendeu só a cortar um cabelo. A gente aprendeu a tratar. Então, a maioria tem ali, né, em parelho, uma formação em enfermagem, uma formação em bioquímica, uma biomedicina, estética, farmácia, uma formação em terapia capilar. Porque a gente também precisa curar não só o cabelo, não só o couro cabeludo, mas às vezes também, naquele lavatório, é um ponto de cura. Porque ali dentro vem várias histórias de racismo, de bullying, né, de rejeição, de tantas outras coisas. É uma vivência. Eu queria dar esse ponto também uma pergunta sobre a autoestima, porque vocês trabalham com a autoestima da mulher, né? O cabelo da mulher é autoestima. Porque se meu cabelo tá bonito, eu tô bonita. Se ele acordou de feliz, eu tô feliz também. Eu no processo aí há 2 anos, mano, que eu tive um corte Químico. Térmico. Tive um corte térmico e aí eu tô há 2 anos aí, tenho coragem pra cortar aquelas coisas que ficaram. E aí eu tô... Não aceitando. Aquilo já é liso, mas é só uma questão do cumprimento mesmo. Pode falar É sobre a autoestima. Como, querendo ou não, a transição, fica 2 espessuras. E às vezes até 3, que às vezes a raiz é de um jeito, metade de outro, e as pontas de outros. Como que você lidar quando a mulher quer desistir da transição? Eu acredito que ela conversa. Ou tem resistência a fazer a transição. Eu sou uma profissional que eu deixo sempre tudo muito à vontade. Eu não tenho o perfil de não, você tem que ir, porque a gente não tem que nada. Sempre que a cliente me procura e que ela quer uma ajuda em algum momento da transição, porque ela já começou, e geralmente quando ela vai atrás é porque essa raiz já tá muito grande, o coque não desfaça, o rabo de cavalo não desfaça. Ela já não fica mais com esse cabelo solto. O que eu sempre digo tente dar uma chance ao seu cabelo. Hoje, a química, ela não é mais a única alternativa. Ela é uma escolha. Sim. E se você alisar esse cabelo de novo, é um outro pensamento. Não é porque você entrou há um tempo no salão e não tinha o que fazer com o seu cabelo cacheado. E eu sempre falo, veja vídeos no YouTube, no TikTok, tutorial, prenda seu cabelo, saia de cabelo maluco. Vai ter dia que você vai amar e que você vai olhar assim, o cabelo que quebrou e tá um cachinho aqui, você vai achar lindo. Você vai amar aquele monte de volume no cabelo. Tem dia que você vai olhar e você vai odiar. Mas é importante você pelo menos tentar e você tentar conhecer. Né? E eu sempre falo, bote um objetivo. Qual é o seu objetivo? É quando ele estiver esse tamanho, pra você cortar tudo e deixar? Beleza. É daqui a 90 dias? Não, eu quero cortar o meu cabelo porque... E muitos acontecem isso, né? Faz selagem e faz o loiro. E aí selagem e loiro são químicas opostas, né? Não, é porque eu tô com muito branco e eu quero pra ficar fazendo só o loiro. Eu sempre falo, tenha um objetivo e tente dar uma chance ao seu cabelo. Vocês vão se conhecer. Porque a transição, ela é um namoro. E o namoro é uma fase complicada. Ao mesmo tempo que é uma descoberta, ele é o caos. Porque, de novo, muitas começaram a alisar esse cabelo ali 8, 10, 12 anos. Não conhece o cabelo, não sabe o que vem. E o maior medo será que eu vou gostar do meu cabelo? E eu sempre falo, a gente só gosta daquilo que a gente vivencia.
E aí, assim, é tentar fechar um pacote, é ensinar a fazer uma texturização, é estimular ela a fazer penteado, é estimular ela a sair de cabelo maluco mesmo e paciência. Não tem outra coisa. A senhora mostra o caminho, né? E deixa à vontade para que ela vá caminhando. Agora a gente vai uma parte mais... Brincadeiras à parte, eu queria saber, assim, como a senhora faz para inovar e se destacar, assim, dos seus concorrentes? Porque, assim, quando a gente pensou nesse podcast, a gente queria trazer mais pessoas, né? E que fossem de, tipo assim, a senhora não mexe com trança, né? Não. A senhora me falou. Eu queria ter trago uma pessoa também que mexesse com trança, pra gente, nessa parte, falar. Porque, hoje em dia, eu joguei no Instagram e veio bastante coisa assim, porque eu achava que eu teria um pouco de dificuldade em achar salões especializados. Não E graças a Deus, eu não tive essa dificuldade. Então, assim como eu tive essa facilidade de achar salões especializados, né? A senhora, então, tem suas concorrentes. Então, como é que a senhora faz para se destacar, se inovar dentro desse segmento, assim? Eu não acredito na concorrência, e de verdade. Porque eu acho que quanto mais pessoas fazendo, quem ganha é o cliente. Porque a gente vai se qualificando. Porque quando é só uma pessoa fazendo, às vezes ela vai fazer de qualquer forma. E aquele mercado não cresce. Então, como eu disse, depois da pandemia e com a formação online, começaram a vir naturalmente outros profissionais, né? Muitos outros profissionais se formaram ali. E a gente movimentou todo um entorno de mercado. A gente vai se qualificando. Eu acho que acima de tudo, sempre vai se sobressair a afinidade, porque eu posso ter um espaço lindo, instagramável e tal, mas a afinidade é a primeira coisa que vai te fazer conectar com aquele cliente. Porque às vezes ele vai gostar do seu trabalho, mas assim... Não se sentiu à vontade. Ele não bateu. Acima de tudo, afinidade. Óbvio que eu não posso viver de afinidade, que eu não tenho que esperar que alguém vá olhar pra mim e... Gostei. Exatamente. Eu acho que é a questão da qualificação, né? Porque, de novo, espaço bonito a gente constrói fácil. Passa uma tinta na parede, muda um móvel de lugar. Hoje o cliente ele é muito mais exigente, porque foi-se o tempo em que você sentava num lavatório e a cabeleireira fazia o que ela queria. E não tinha opção. Não, e assim, não sei o que ela fez, ela não me falou, não sei o que, hoje a cliente ela sabe. Olha, eu vou passar no seu cabelo, sei lá, vou fazer uma coloração e vai ser com Kelne. Ela conhece. Ela sabe se é bom ou se é ruim. Então, acho que a gente se diferencia nas capacitações, nos produtos que a gente utiliza, nas capacitações, e muito mais do que construir do zero uma cartela de cliente, o que diferencia a gente é a manutenção dessa cliente. Porque às vezes a gente sempre fica lutando ali, né, para construir, mas a gente não mantém. Então, eu acho que o meu grande diferencial também é fazer com que as minhas clientes gostem de mim. E me indiquem. Exatamente. Um ponto que a senhora falou anteriormente foi que ali no lavatório, né, são histórias, histórias de racismo, preconceito e tudo mais. Eu acho que esse é um ponto, para quem principalmente está fazendo essa parte de transição, que é crucial para quem está ali. Olha, é uma terapia que a gente faz. Isso. Né? E quando eu falo sobre a capacitação, e quando eu digo que o profissional também que trabalha com cabelo afro, ele é muito mais estudioso, a gente, por exemplo, tem que estar ali estudando sobre questão de etnia, sobre questão de raças, sobre como evitar um bullying, como você orientar uma cliente que está vivenciando uma situação de racismo, porque a gente passa por tudo isso. Então é importante a gente ter esse conhecimento também, porque eu não lido só com a estética do cabelo. Dentro daquele cabelo, daquele universo, daquilo ali, tem uma ancestralidade. Tem uma história. Um ponto que eu ia falar é que eu até mesmo eu fiz. E que às vezes a gente elogia uma coisa como vamos supor assim, a senhora, não a senhora, né, mas sei lá, um atendente seu, elogia de uma forma que não é elogio. Por exemplo, nossa, que mulher negra bonita. Não, que mulher bonita. Entendeu? Enquanto uma sociedade estruturalmente racista, machista, misógina, a gente já começa a ficar atenta. Porque às vezes eu falo para você, nossa, que mulher negra bonita. Entra no seu ouvido e sai no outro, você não se dói. Mas ela vai falar assim, mas você precisa ressaltar que eu sou bonita. Eu não sou se eu não fosse negra, eu não seria? Ou porque eu sou negra, qual é a diferença, né? Nossa, mas você é negra, mas você tem um nariz, né? Afilado. Ou quando não é da boca, já ouvi muito da boca, você é negra, mas você não tem aquela boca. Então são essas coisinhas que pra gente dentro ali de um salão que trabalha com um público majoritariamente negro, a gente precisa tomar e ter essa consciência mesmo de como fala, do que fala, de orientar. E às vezes num relacionamento, dentro de um ambiente familiar, no meio de amigos, no trabalho, em instituições religiosas, e ela não percebe. Não percebe por ser estrutural e ter crescido, porque às vezes vem até dos pais. É isso que... Acaba vendo os pais que às vezes podem ser só um negro e outro não. Sim, porque o Brasil ele é multirracial.